Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Adriane Ribeiro da Cunha, do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Espero que todos estejam muito bem. Então, hoje nós vamos tratar dessa videoaula do tema análise de circuitos. Para iniciar, vamos começar com trabalho, energia e força eletromotriz. Vamos entender a ideia, né, do que vem a ser uma força eletromotriz. Vamos falar também sobre o cálculo da corrente em um circuito de uma malha, o básico, né, sobre análise de circuitos. Estenderemos essas ideias para a diferença de potencial em dois pontos, onde abordaremos os conceitos sobre as leis de Kirchhoff, né, na análise de circuitos. Estenderemos essas ideias para circuitos com mais de uma malha e veremos a importância, né, das leis de Kirchhoff quando a gente tem mais de uma malha. Vamos escrever todas as equações para circuitos com mais de uma malha. E também falaremos sobre circuitos RC, né? A carga e descarga de um capacitor. Né? Deduziremos todas as equações de carga e corrente elétrica para o processo de carga e descarga do capacitor. Então vamos acompanhar a nossa videoaula. Iniciaremos com trabalho, energia e força eletromotriz. Muito bem, minha gente, vamos iniciar esse capítulo de circuitos, né? Mais propriamente dito, análise de circuitos. Vamos iniciar com o tópico trabalho, energia e força eletromotriz. Bem, para a gente começar a nossa conversa, vou apresentar para vocês essa figura, onde nós temos uma bateria, né, que já é bem conhecida de vocês de outros momentos, acoplada aqui a um resistor de resistência R. Então nós temos o resistor acoplado, e aí as cargas passam por essa seção A linha, tudo bem? Passam por aí em uma determinada unidade de tempo, que caracteriza para a gente a nossa corrente elétrica fluindo aí. E o que a gente vai olhar agora mais de perto é justamente algumas características dessa bateria. Esse é aqui de maneira, se é desenhado aí, chama de força eletromotriz. É a nossa bateria. Historicamente, essa diferença de potencial epsilon aí, a gente chama de força eletromotriz. Ela é responsável, no final das contas, né, por gerar essa diferença de potencial, né, acúmulo de cargas positivas em cima, né, e acúmulo e ausência de cargas positivas embaixo. Então ela faz esse trabalho, né, ela bombeia cargas positivas de baixo para cima, né? Então a nossa força eletromotriz que realiza isso. De maneira semelhante, a gente tem uma analogia, uma figura que ilustra razoavelmente bem isso aí, que é essa figurinha aqui. Então vamos imaginar o seguinte, no potencial menos, olha lá, a gente tem esse nível de potencial aqui da nossa bateria. Nesse potencial menos, as cargas estão ali e elas só vão para o potencial mais, né, para o potencial de concentração alta de cargas positivas, se atuar aqui, ó, a força eletromotriz, gerando nessa diferença de potencial mais e menos. Então ela vai pegar as cargas aqui positivas e levar para cima, vai conduzir essas cargas para cima. Então ela empurra as cargas, bombeia as cargas para cima, colocando ela nesse elevado nível de potencial aqui, V+. Ela está nesse elevado nível de potencial, ela vai passar pelo resistor, dissipando essa energia e, consequentemente, caindo num nível de potencial mais baixo. Então, e aí quem faz esse trabalho novamente é a bateria. A bateria pega as cargas, eleva para cima, né? Fica no potencial elevado, cai, né? Cai por menos e volta novamente ao novo ciclo. Então, o responsável por fazer essa dinâmica aí de bombear as cargas para esse nível mais elevado é justamente a nossa, vamos falar assim de bateria, né? Mas ela tem várias características. É um gerador, por exemplo, gerador elétrico, essa natureza, né, decorre das forças magnéticas que atuam sobre essas cargas, né? E uma bateria, mesmo como nós estamos falando agora, ou uma célula de combustível, né, ela é associada ao processo de difusão das cargas, né, e as variações de concentrações eletrolíticas produzidas por reações químicas, né. No fundo, na bateria, a gente tem exatamente várias reações químicas que desenvolvem, né, esse bombeamento das cargas
nessa brincadeira de elevar a carga positiva para um mais alto nível de potencial, porque a gente tem que gastar energia para fazer isso, não tem como, né? Força eletromotriz. Bem, aqui a gente tem uma figura mais próxima ali da bateria, né? Uma figura interna da nossa bateria. Então é sempre bom relembrar que a gente tem a nossa força eletromotriz, ela que é a nossa bomba, né? De cargas positivas, eleva as cargas positivas para cima e faz isso, obviamente, se a gente olhar internamente, né? Faz isso pegando cargas positivas e jogando para cima. Sempre vai ter aqui o nosso campo elétrico do mais para o menos, certo? Do mais para o menos aqui, empurrando essas cargas na direção contrária. E alguém, no caso nossa bateria, empurra as cargas exercendo uma força não elétrica, né, para cima, levando as nossas cargas para um potencial mais elevado, né? Às custas da energia da nossa bateria aqui. Então, o que ocorre internamente é exatamente isso. Então, as cargas positivas, né, como convencionamos, elas são empurradas para cima devido a esse bombeamento. É uma força não elétrica, Fn aqui, ó, que realiza essa dinâmica. Então, a gente pode, por exemplo, começar a brincar com isso aí, escrever a diferença de potencial, só olhando para o campo elétrico, né? Então, a diferença de potencial pode ser calculada dessa maneira, né? E escalar ds, V mais menos V menos. A gente sempre convencionou escrever o V mais menos V menos apenas como sendo V, lembra lá? Isso que a gente vai fazer agora, né? Então, dá simplesmente E vezes ds, porque nesse caso aqui, o sinal menos ele é compensado devido ao deslocamento ser contrário ao campo. Então, surge um menos aqui do E escalar ds. Então, a diferença de potencial fica simplesmente E vezes D, correto? Então, o V, que é a diferença de potencial, né? O V fica simplesmente escrito como E vezes D. Só para a gente começar a nossa análise desse processo aí, certo? E nós vamos escrever esse trabalho da força não elétrica. E a gente vai dizer que esse trabalho aí, ele é oriundo, né? Da força eletromotriz Epsilon lá, que atua nas cargas para gerar esse potencial mais elevado em cima. Nós vamos chamar essa diferença de potencial, essa força eletromotriz de Epsilon. Então nada mais do que uma diferença de potencial que empurra essas cargas, né, para cima. A gente chama isso aí de Epsilon. Tudo bem? É o nosso Epsilon. Correto? Que vai gerar esse trabalho W da força não elétrica. E a gente vai definir esse Epsilon como sendo o trabalho da força não elétrica dividido pelas cargas. Então, a definição. Essa é a definição da força eletromotriz Epsilon. Então, nós vamos definir, né, o que vem a ser a nossa força eletromotriz em termos de potencial como sendo o trabalho da força não elétrica dividido pela carga, certo? E vamos ver agora como é que fica a relação, né, da força eletromotriz com a diferença de potencial aqui. Como é que é essa relação no caso, né, de uma bateria ideal. E como é que fica a relação entre a força eletromotriz Epsilon e a diferença de potencial entre os terminais da nossa bateria? Vamos ver no caso da fonte ideal. Então a gente parte da ideia que o trabalho da força não elétrica, né, é a força não elétrica, claro, vezes o deslocamento. Então a gente vai poder escrever, como a gente tem ali a força não elétrica, Fn, né, ela é sempre contrária à força elétrica e elas estão se opondo, certo? Elas estão se opondo ali. A gente pode concluir que essa força não elétrica é simplesmente um módulo de Q vezes Z. Tudo bem? Como a força não elétrica está no mesmo sentido, né, do deslocamento, deslocando para cima, né, o deslocamento também é para cima, esse Fn vezes D, né, dá um produto escalar positivo. Então a força não elétrica é Q vezes Z, né, porque ela se opõe ao campo elétrico, tudo bem? No deslocamento. E aí a gente tem essa expressão, né, que o trabalho da força não elétrica é simplesmente QE vezes D. E o E vezes D a gente viu lá que é simplesmente o potencial, né?
potencial V. E a gente pode concluir então que o trabalho da força não elétrica é a carga vezes a diferença de potencial. Para o caso, como eu estou falando com vocês, da fonte ideal, onde a gente não tem uma resistência interna. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre essa coisa da fonte, né, da nossa bateria ser ideal. Isso vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco. Com epsilon igual a, por definição, né, Wn sobre Q, né? Então a gente definiu a nossa força eletromotriz como sendo o trabalho da força não elétrica dividido por Q. Então aí basta substituir esse trabalho Wn aqui, né? Substitui aqui e a gente encontra a relação entre o epsilon. Vai dar então QV sobre Q, a carga cancela e a gente tem o epsilon igual a diferença de potencial, né? O V mais menos o V menos. Professor, mas eu não estou vendo novidade nenhuma nisso. Exatamente, se a gente tiver então uma bateria ideal, né? O epsilon é a diferença de potencial entre as extremidades, né? É exatamente a queda de potencial, né? Do menos por mais, do mais por menos, né? O epsilon é exatamente essa diferença de potencial aí. Tudo bem? Quando não temos, olha lá, é bom ressaltar isso, quando não temos dissipação na fonte, não tem nenhuma resistência interna na fonte. Daqui a pouco a gente vai analisar melhorzinho como é que fica a questão da dissipação na fonte, né? Cálculo da corrente em um circuito de uma malha. Olha só, em todos os circuitos, a gente começa com a jogada agora, gente, vamos pontuar direitinho, né? A gente começa com uma brincadeira agora muito divertida, que é a análise de circuitos, né? Nesse capítulo a gente vai fazer mais exatamente analisar circuitos. O que é isso, professor? Analisar circuitos? O que seria isso, né? Exatamente ter um circuito e conseguir encontrar a corrente naquele circuito, a resistência, as diferenças de potenciais ou o potencial num ponto, a capacitância e assim vai. Então a gente vai fazer análise de circuitos. E a gente começa fazendo essas análises em circuitos mais simples, né? Então a gente vai, por exemplo, a gente pode olhar para essa questão do método da energia. A gente pode tentar encontrar corrente elétrica ou diferença potencial, pensando em como que a energia, né, gerada da bateria é gasta nos dispositivos do circuito. Então a gente tem, por exemplo, a figura aqui de uma bateria com a força eletromotriz epsilon. Essa bateria gera uma corrente elétrica aí, tudo bem? Essa corrente passa pelo nosso resistor R e ocorre a dissipação de energia, tudo bem? Vai ocorrer a dissipação de energia nesse sistema. Como é que a gente vai olhar isso aí, né? Do ponto de vista de energia, né? A energia gerada, que é o trabalho da força eletromotriz, é o W, né? A gente não vou escrever mais WN aqui, não tem necessidade. É o W, é simplesmente o epsilon vezes o Q. Vamos sempre olhar para o epsilon, escrever epsilon em vez de V, para que a gente guarde essa ideia, daqui a pouco vai ficar mais claro, se a gente tiver aqui uma resistência interna, né? Pode aparecer uma resistência interna aqui na nossa fonte, por isso que vamos escrever sempre o epsilon, para diferenciar da diferença de potencial que tem nos extremos aqui, né? Nas extremidades aqui da nossa bateria, certo? Então vai ficar o seguinte, o trabalho que é a energia gerada lá na bateria é epsilon vezes Q, ou seja, a carga quando passa, né? Quando uma carga é bombeada para cima, existe essa energia que é gasta para bombear essa carga Q de baixo para cima, elevando o potencial dessa carga, né? E a gente vai escrever então W epsilon vezes Q, e o Q eu vou poder escrever como sendo I vezes ΔT, né? ΔT é o intervalo de tempo que está passando a carga e o I a corrente elétrica. E a energia que é dissipada lá na corrente elétrica, perdão, na resistência, a gente sabe, né? A potência dissipada lá, a energia que é dissipada, a gente pode começar a escrever na potência, que é R vezes I quadrado. Do capítulo anterior a gente viu como é que escreve a energia por unidade de tempo, que é a potência no resistor, R vezes I quadrado. Então eu posso escrever a energia como sendo potência vezes o tempo, né? A gente tem a unidade de potência. Potência é joule por segundo. É isso que a gente multiplica pelo tempo e encontra aqui a energia dissipada lá no resistor. Tudo bem? Então P ΔT, R quadrado ΔT.
Então, epsilon e ΔT vai ser simplesmente a energia gerada, né, pela fonte. E essa energia, nesse sistema simples aqui, a energia que é gerada na fonte, na bateria, ela é gasta, obviamente, né, aqui no nosso resistor. É dissipada no resistor. Então, vai ficar RI quadrado ΔT, a energia dissipada, né, no nosso resistor. A gente pode cancelar os ΔTs, cancela o R, perdão. O I, desculpa, né, cancela um dos I's aqui. E a gente encontra, por exemplo, né, a corrente elétrica lá na nossa, que flui ali no nosso resistor. Então, dá a força eletromotriz dividido pela resistência. Professor, mas isso a gente já viu, hein? Pois é, mas aqui a gente está analisando agora do ponto de vista da energia. Existem várias análises. A mais utilizada é a análise do potencial, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, a gente pode também recorrer à análise da energia no sistema, né? No capítulo anterior, a gente viu essa mesma equação. Imagina a diferença de potencial V, em vez do epsilon aqui, né, nas extremidades da resistência. A gente escrevia simplesmente que V era igual a RI, né? Mas agora a gente está ampliando a ideia e pensando numa fonte, certo? Essa fonte pode ter uma resistência interna e essa fonte tem uma força eletromotriz epsilon que impulsiona as cargas, né? Então, se a gente quiser encontrar, nesse caso dessa malha simples, a corrente elétrica vai ser simplesmente epsilon sobre R. A gente vai depois pegar malhas mais complexas, né? 2, 3 malhas, mais resistores, mais fontes, e a nossa análise vai cada vez mais ser ampliada. Vamos ver agora a análise semelhante que fizemos agora há pouco para o método do potencial, que é o método que a gente vai mais utilizar, né? No ensino médio. O professor trabalhava muito com o método do potencial. Eu mostrei o método da energia porque é importante também conhecer a maneira de se trabalhar com geração de energia da fonte e dissipação nos componentes do circuito, né? É muito importante saber trabalhar nessas várias perspectivas. No método potencial, a gente vai analisar muito a lei das malhas de Kirchhoff. Essa lei das malhas é muito utilizada, existem vários detalhes importantes a serem observados. Então, normalmente nós estamos aqui com o nosso circuito, uma fonte, certo? A fonte ela vai gerar uma diferença de potencial, uma corrente elétrica que vai fluir, né, pelo nosso resistor e vai chegar aqui no potencial baixo, né, no ponto A, e a fonte vai novamente bombear essas cargas em direção à resistência. Certo? Qual que é a ideia da lei das malhas de Kirchhoff? A gente pega uma malha e olha os níveis de potencial. Por exemplo, nós vamos partir do ponto A. Vamos partir desse ponto A, ele tem um potencial VA. E nós vamos partir dele, e a ideia é que se a gente sai do ponto A, que está abaixo da fonte, né? Ela está no potencial VA, nós passamos pela fonte, vamos chegar no potencial mais elevado. Então a gente soma, né? Soma um potencial. Continuando aqui no nosso circuito, a gente encontra uma resistência. Na resistência existe uma queda de potencial, né? Existe uma queda aqui que é decorrência da resistência. Se passamos por essa queda de potencial, a gente vai subtrair, né, menos RI. Subtraindo menos RI, aí todos esses pontos aqui da nossa malha estão nesse mesmo potencial, que é o potencial VA. Percebe? Então nós partimos do VA, que era depois da nossa resistência, e chegamos no VA novamente. Então se a gente sai do VA e chega no VA, e tem que, obviamente, estar no ponto VA. Como é que vai ser isso? Então a gente vai sair do VA, né, do ponto A, e chegar no VA de novo. Vamos escrever então VA. Passamos pela fonte, como eu havia falado para vocês, né? Somamos aqui a força eletromotriz epsilon. Tudo bem? Passamos pela resistência, né? Passamos pela resistência, a gente subtrai o potencial menos RI e a gente chega novamente no ponto A. Então saímos do ponto A, estamos aqui no ponto A, né? Passamos pela fonte mais epsilon. Continuamos, chegamos aqui, passamos pela resistência menos R, até chegarmos novamente no mesmo ponto
VA. Tudo bem? Então essa é a dinâmica da lei de Kirchhoff das malhas. Então a gente pode cancelar, né, as diferenças potenciais, o potencial VA e VA, né, é o mesmo nessa equação. Então eu vou ficar com epsilon igual a RI. Tudo bem? E aí eu posso finalmente encontrar, por exemplo, a corrente, caso a força eletromotriz seja dada e a resistência, né, a gente encontra a corrente I, que é epsilon sobre R. Aí tem algumas coisas curiosas. Primeiro, número 1. Se a gente passar pela resistência, são regras da lei das malhas de Kirchhoff. Primeira condição da lei das malhas de Kirchhoff. Se nós passamos por uma resistência R na direção da corrente, isso é muito importante. Então a gente vai seguindo a malha, né? Essa aqui é uma malha, e vai seguindo a malha, chegou no R e estamos andando na malha, na nossa análise, na mesma direção da corrente, no mesmo sentido que a corrente está fluindo, então a gente vai subtrair RI. Essa é a lógica. Então a gente andar na direção da malha subtrai, né, RI, ou seja, menos RI na nossa conta. Tudo bem? No sentido, né, de I. E a gente vai colocar mais I se nós andarmos no sentido contrário da corrente. Então imagine você que nós temos necessidade por algum motivo, vai surgir esse momento, de andar no sentido contrário, andar no sentido contrário da corrente. Se nós estivermos fazendo isso na nossa análise e passarmos por um resistor R, nós vamos somar mais RI, não vamos subtrair, vamos somar mais o RI. Tudo bem? No sentido contrário, né, da nossa corrente I. Outra questão importante são as fontes. Número 2, nós analisamos o número 1, agora vamos analisar a segunda condição da lei das malhas de Kirchhoff. Se a gente passar por uma fonte, nós vamos sempre passar pela fonte e observar o sentido da corrente. Se estamos passando pela fonte, né, no sentido, né, da corrente, observando essa elevação do potencial aí, então o potencial vai ser somado, né, mais epsilon. Tudo bem? No sentido da corrente, no sentido de I. E menos epsilon se nós passarmos no sentido contrário, né? Nós andamos aqui no sentido contrário aqui da corrente. Então vamos subtrair essa força eletromotriz se for no sentido contrário da nossa corrente. Então essas duas condições da resistência e da fonte eletromotriz são importantes serem observadas na hora que nós estivermos somando potenciais ou diminuindo os potenciais na nossa varredura aí das malhas, né, na lei das malhas de Kirchhoff. Todo esse processo vai ficar mais operacional, né, mais dinâmico à medida que formos analisando os circuitos que surgirem. Resistência interna. Bem, vamos olhar agora uma bateria, né, mais internamente, como é que fica a bateria real, né, que tem uma resistência interna. Nós temos um desenho de uma bateria, tudo bem? Então a gente tem aqui a fonte que gera a bateria, isso é tudo ilustrativo, né? Claro que internamente na bateria existem reações químicas, existem processos, né, que fazem com que as cargas sejam bombeadas para a extremidade da bateria, né, gerando a diferença potencial. Mas, claro, aqui a gente está ilustrando esse processo. Mas, no final das contas, o que ocorre é a geração da força eletromotriz, né, bombeando as cargas. E aqui a gente tem a resistência interna. Toda bateria ela esquenta, né? Quando você usa a bateria, ela está esquentando, ela está dissipando energia. Então, a gente ilustra isso desenhando uma resistência interna R', certo? E aí a gente colocou essa bateria real, né, nesse esquema nosso, acoplado a uma resistência R. E vamos aplicar a lei das malhas de Kirchhoff aqui. Certo? Então, como é que vai ficar? Vamos sair do ponto A, como eu falei para vocês, né? Sai do ponto A, esse ponto A bem pequenininho que está aqui. A gente vai passar pela fonte a resistência interna, vai prosseguir, caminhar aqui até nossa resistência R, tudo bem? E depois retornar ao ponto A novamente. Então vamos dar uma volta aí
no sentido horário. O sentido de percorrer essa malha é a critério, né, da pessoa. Normalmente a gente costuma desenhar a corrente elétrica no sentido horário, mas isso não existe, não exige um critério para isso. Você pode analisar a malha no sentido horário e no sentido anti-horário. Nós vamos usar as duas possibilidades futuramente. Então a gente começa aqui com VA, certo? Chegamos, sai do VA, né? Saímos do VA, passamos aqui pela força eletromotriz, a gente soma Epsilon e a gente passa pela resistência interna R', a gente subtrai RI, subtraímos RI. Tudo bem? E a gente vai avançando na malha, né? Até chegar aqui na nossa resistência R, onde nós temos que subtrair aqui menos R'I, certo? Menos R'I. E chegamos finalmente ao ponto de potencial que estávamos anteriormente. E a gente cancela então os VAs. Futuramente a gente não vai escrever mais VA, né? Então eu saio do VA, vou para o VA. Depois vocês vão ver que a gente vai parar de escrever isso, porque não vai ser necessário, a gente vai entender, né, que estamos varrendo uma malha, sai de um ponto e chega no outro. Por enquanto é instrutivo, né? A gente perceber que a gente estava num ponto A, né? Percorremos um trajeto, avançamos, passamos pelo resistor e chegamos novamente no ponto A. Então, por enquanto, é importante perceber essa dinâmica, né? Depois isso vai se tornar mais automático, não vai ser mais necessário escrever esses pontos de potencial, né? Então a gente vai resolver essa equação aqui para a corrente elétrica. Então eu deixo a nossa força eletromotriz do lado esquerdo, certo? E resolvo para a corrente elétrica. Vai para o outro lado mais RI mais R'I. Tudo bem? Isso vai dar então fator o I, né? Fatoramos o I aqui. I que multiplica R1 mais R1. E a gente pode escrever então o R1 mais R1 passa dividindo, né? Vai passar dividindo aqui a nossa equação. Vou ficar então com Epsilon dividido por R1 mais R1. Tudo bem? Então essa é a corrente elétrica, pensando aqui que a nossa bateria tem uma resistência interna R', né? Agora a gente pode fazer uma análise gráfica dessa dinâmica toda em termos de quedas e elevações aí, né? E aumento do potencial. Como é que seria isso? Então a gente tem essa figura que ilustra bem para a gente como é que funciona isso. A gente estava aqui no potencial VA, aquele ponto A. Ponto A é esse ponto aqui, certo? Esse pontinho aí, o ponto A. Então a gente passa pelo Epsilon, eleva, né? Passamos pelo Epsilon aqui, vamos tentar desenhar mais ou menos aqui, passamos pelo Epsilon, a gente eleva o potencial aqui em Epsilon, tá legal? Um valor Epsilon foi elevado, que é o máximo que vai ocorrer aí, né? Elevamos esse potencial, a gente anda um pouquinho e chega onde? Chega na nossa nossa resistência interna R'. Chegou na resistência interna R', olha lá, queda de potencial. Nosso potencial cai. E fica nessa queda R' aí, ó, I R', né? Caiu aí R' vezes I, fica nessa queda até, né, chegarmos aí na beirinha do nosso resistor. Então a gente chega no ponto B, R' vezes, né, o I, até chegar na beirinha lá do nosso resistor, onde ocorre a maior queda. Então cai aqui, ó, R' vezes I. Caiu aqui a nossa diferença de potencial R' vezes I. E a gente faz esse trajeto até chegar ao ponto A novamente, né? Então a gente percorre aqui novamente até o ponto A. Esse ponto A aqui é o mesmo ponto A lá atrás que a gente partiu, né? Ou seja, esses dois pontos estão unidos, né? É o mesmo ponto. Certo? Então essa é a dinâmica das quedas aqui do potencial, pensando numa bateria real com uma resistência interna R'. Resistência em série. Bem, vamos analisar agora como é que fica a questão das equivalências, né, de resistências em série e mais à frente, né, não na mesma sequência, não nessa sequência, resistências depois em paralelo. Como é que é essa dinâmica? Então a gente tem aqui um circuito qualquer, né? A gente tem um circuito qualquer aqui, a gente tem uma fonte. Essa fonte gera uma corrente elétrica que passa por esses resistores todos aí. Então vai passar pelo R1
e passar pelo R2, depois passar pelo R3. E a gente vai analisar como é que fica essa questão de termos essas resistências todas em série e podemos escrever todas essas resistências que estão distribuídas dessa maneira como uma única resistência, né? Então a gente vai poder tentar encontrar uma expressão que engloba essas três resistências, é o que nós chamamos de resistência equivalente. Então a gente vai tentar bolar uma maneira de desenhar, né, uma resistência equivalente, que é exatamente esse desenho aqui. Nós vamos tentar trocar a R1, R2 e R3 por uma resistência equivalente, R equivalente, vamos dizer dessa forma, né? Vamos usar essa simbologia, R e Q, né, para dizer a resistência equivalente. Como é que vai funcionar isso? A gente vai tentar olhar isso da seguinte forma. Então a corrente elétrica passa pelo R1, é a mesma corrente, chegou no ponto A. A gente vai aplicar a lei das malhas aqui, né? Aplicar a lei das malhas de Kirchhoff aí. Então agora eu não estou mais pensando num ponto qualquer. Então a gente está, por exemplo, pode pensar no ponto A, não tem problema. Então eu saio do ponto A e somo o epsilon, né? Passo pelo ponto B, menos R1i, menos R2i, menos R3i, chego no ponto A novamente. Mas a gente não vai precisar escrever mais, né, VA e depois igual a VA, né? Só porque agora a nossa dinâmica está um pouco mais azeitada, digamos assim, né? Então, só para economizar um pouco de simbologia, não vamos utilizar mais o VA e tal. Vai ficar uma coisa mais dinâmica. Então, o epsilon, já passamos pela fonte epsilon, vamos voltar próximo a ela novamente. Passamos aqui por menos R1i. Passamos por menos R1i e depois vamos chegar a menos R2i e menos R3i. Certo? Isso aí dá o quê? Dá zero, né? Lembra lá? Dá zero porque nós chegamos no mesmo ponto anterior e a gente cancelava, né, esses potenciais de mesmo, né? O VA cancelava com o VA, lembra lá? Então a gente não precisa fazer essa jogada mais, né? Dá zero esse somatório todo de potenciais. O que um eleva, que é o epsilon, todos os outros, né, vão cair e vão ser necessário de novo um novo epsilon para elevar esses potenciais aí, certo? E aí o que acontece? A gente pode tentar escrever, eu vou fatorar aqui, ó, colocar em evidência o I, certo? Coloca todos esses valores em evidência e vamos tentar encontrar nossa resistência equivalente. Fatorando então o I, vamos ficar com a seguinte equação, né? I que menos I que multiplica R1 mais R2 mais R3 igual a zero. Então o I passa para o outro lado, né, multiplicando as resistências, R1 mais R2 mais R3, tudo bem? E aí a gente pode relacionar, né, identificar esse termo como sendo a resistência equivalente, né, ou seja, potencial, né, diferença potencial, mas propriamente dita, igual a resistência vezes corrente. Então a gente vai poder escrever isso, né, resistência equivalente vezes I. Então, epsilon igual a resistência equivalente vezes o I. E a resistência equivalente é simplesmente a soma, né? Para esse caso aqui é R1 mais R2 mais R3. Mas se nós tivéssemos N resistores ali, a conta seria a mesma, né? Então, o R equivalente eu posso escrever como sendo uma soma em J, né? Para não ficar misturando com o I aqui. Uma soma em J de 1 até N de RJ. Tudo bem? Então, isso aí é para a gente a nossa resistência equivalente. Então, se tivermos uma sequência de N resistores em série, a resistência equivalente desses N resistores é dado por essa expressão, né? Somatório de RJ. Ou seja, né? Basta somarmos as resistências em série para encontrarmos a resistência equivalente, né? Então, se perguntarem para você qual é a resistência equivalente de uma associação de resistores em série, essa resistência é simplesmente a soma das resistências individuais. Diferença de potencial entre dois pontos.
no quesito análise de circuitos, muitas vezes a gente está interessado no potencial num ponto, né? Ou na diferença de potencial em pontos distintos. Por exemplo, eu posso querer o potencial no ponto A, ou o potencial no ponto B, ou a diferença, né? VB menos o VA. Então eu posso estipular os valores que eu quero de potencial, por exemplo, né? Então, na análise de circuito, a gente não se restringe a encontrar ou a resistência ou a corrente elétrica, né? Pode ser que nosso interesse, né, em um circuito qualquer seja os potenciais também. Então, por exemplo, eu posso partir do ponto A e ir para o ponto B e tentar encontrar os potenciais em A e B. Por exemplo, VA, passo pela fonte, né? Passo pela fonte, somo o epsilon, né? Se a gente olhar aqui a nossa bateria, a gente sai do ponto A, passa pelo epsilon, soma ele, passa pelo R, subtrai menos R I e chegamos finalmente aqui no nosso ponto B. VA, epsilon, menos R I, chegamos no potencial VB. Então, às vezes a gente quer essa análise aí para encontrar, por exemplo, VB menos VA. Aí eu posso fazer outra coisa, posso, por exemplo, partir do ponto B e passar por cima, né? Passar, digamos assim, do lado direito, desculpa, né? Então eu posso sair do ponto B, fazer esse caminho do lado direito, passar pela resistência e chegar ao ponto A também. Nessa dinâmica, como é que seria, né? De B até o A vai ser então o VB, estou no VB, passa pelo R subtrai, né? Menos R I, e chego no VA, desculpa, né? Chego no VA. Vou chamar a equação essa primeira equação de 1, a segunda equação de 2, certo? Tudo bem? Eu posso também fazer outra dinâmica, que é sair do ponto A, passar pela fonte, passar pela resistência interna, chego no ponto B, continuo, passo pela resistência maior e chego no ponto A, como a gente já havia feito anteriormente. Pode usar esse caminho também. Existem inúmeras possibilidades para a nossa análise de circuito, né? Então, A até A vai ser então VA mais epsilon menos RI menos R1I e voltei aqui para o ponto A. Só para ilustrar as possibilidades que a gente tem, né? Do 3 a gente tira epsilon menos R1I vezes I, é aquela equação que nós já havíamos encontrado anteriormente, né? O I igual a epsilon sobre R1 mais R1. Do 2, por exemplo, a gente pode tirar o VA, né? Mais epsilon menos RI igual a VB. Eu posso, por exemplo, encontrar epsilon menos RI igual a VB menos VA. Eu posso encontrar o VB menos VA, certo? Eu posso tentar achar essa diferença de potencial, né? VB menos VA, que vai estar em torno de quê? Em torno de epsilon menos RI. E esse mesmo valor aí, VB menos VA, eu posso obter ele da equação 2. Então, eu posso pegar a equação 2 e tentar encontrar o VB menos VA passando pela parte da direita ali, né? Da nossa malha. Então, vai ser VB menos R1I igual a VA. Eu tenho, então, VB menos VA igual a R1I. Então, é outra possibilidade. Perceba? Então, existem inúmeras maneiras da gente analisar um circuito, né? Pela lei das malhas de Kirchhoff. Basta a gente ter critério para isso, a gente pode fazer várias brincadeiras divertidas usando a lei das malhas, né? É bem interessante isso. Nos circuitos surgem vários símbolos, né, de elementos distintos, né? No tópico aterrando um circuito, surge um novo elemento que é o aterramento, né? Se a gente tem um circuito, nós podemos também ter que está desenhado aqui embaixo, nessa simbologia, 3 tracinhos, né? Formando esse símbolo aí que a gente chama de aterramento. Como é que vai funcionar o aterramento? O aterramento é simplesmente, no aterramento, que é essa simbologia que eu estou mostrando para vocês, a corrente flui, né, para a Terra, as cargas vão para a Terra, né, que é um grande repositório de cargas, e o ponto, né, onde está aterrado, aquele ponto do circuito quando está aterrado, fica com potencial nulo. Então a Terra é um grande absorvedor de cargas, né, de tal maneira que, por exemplo, se eu
passar a lei das malhas ali, né? VB menos Rão I, né? Por fora aqui, VB menos Rão I. Cheguei nesse ponto aqui, que é o mesmo ponto A. Você vê que o fio é o mesmo, né? Era o mesmo desde o início, né? O mesmo desde aqui, né? Depois que a gente passou pela resistência, todos esses pontos aí têm o mesmo potencial, que é o potencial VA. Percebe? Então a gente desenha o fio para ficar didático, né? Mas todos esses pontos aqui, se a gente for olhar, todos esses pontinhos aqui, até o ponto A, antes de passar na fonte. E depois que passamos pela resistência, todos esses pontos do fio têm o mesmo potencial. E nesse caso, esses pontos estão aterrados. E eles vão ter o potencial nulo, né? Potencial nulo devido estar aterrado. Então ali é zero o potencial, né? Por isso que a gente vai ficar com VB igual a simplesmente Rão I, certo? Então o aterramento é simbolizado dessa maneira e lá nele a gente tem um potencial nulo, né? Nada mais, nada menos do que isso. Potência, potencial e força eletromotriz. Vamos olhar agora a questão da dissipação de novo no nosso circuito aí com resistência interna da nossa bateria. Como é que seria isso? A gente tem a nossa bateria, a resistência interna e uma resistência do circuito aqui, Rão, né? Pode ser uma lâmpada, pode ser um chuveiro, né? Simboliza bem a nossa resistência Rão. Como é que é a brincadeira aqui? A gente vai escrever, né? Vamos tentar fechar o circuito partindo de um ponto e chegando nele mesmo, né? Então vai ficar com Epsilon menos R'I menos Rão igual a zero. A nossa equação 1. A gente vai multiplicar essa equação 1 por I. Fazendo isso, a gente deixa de ter o potencial e agora vamos ter a potência do circuito, né? Daquele elemento, né? Quando a gente multiplica por I, a gente tem a potência. O Epsilon vezes I, vamos identificar como sendo a potência gerada no circuito, né? Potência que a bateria consegue gerar, a gente chama isso de Epsilon I, certo? O R'I ao quadrado é exatamente a potência dissipada internamente na bateria, né? Devido à sua resistência interna. Tudo bem? E R'I quadrado, como eu já havia visto anteriormente, é a potência dissipada no nosso dispositivo, né? Ou seja, a potência gerada, observem bem, ela é dissipada, né, internamente e também no nosso dispositivo do nosso circuito, né, que pode ser um chuveiro, uma lâmpada ou outro dispositivo de resistência desse circuito aí. Certo? A gente vai tentar poder, né, usar essa ideia de potência no circuito dessa forma também. Ou seja, a energia no tempo gerada vai ser Epsilon I, a energia no tempo dissipada internamente é R'I quadrado e a energia no tempo dissipada no resistor é R'I quadrado. Bem, pessoal, circuitos com mais de uma malha. Aqui a gente vai olhar a lei das malhas de Kirchhoff e também a lei dos nós. Vou detalhar para vocês agora. Vamos também discutir a questão das resistências em paralelo, né, que ocorrem em circuitos com mais de uma malha. Vamos olhar esse circuito agora. Análise desse circuito, né? Vamos olhar para esse circuito e fazer uma análise dele na perspectiva da lei das malhas. Olhando aí quantas malhas, vamos contar quantas malhas a gente tem aqui. Nós temos a malha interna, certo? Essa malha aqui da esquerda. A gente vai dizer que essa malha aqui, pode ser várias simbologias aí para vocês escolherem, mas vamos dizer que essa malha aqui é a malha BADB, certo? Você pode escolher também ADBA, tanto faz, mas vamos usar a minha linguagem aqui. Então vai ser a malha BADB. Aí nós temos a malha da direita, que pode ser, por exemplo, CBDC, certo? E pode ser a malha mais ampla e a malha externa, pode ser uma malha assim, ó, CAD,
D, né? Passa por D, depois volta em C. Então nós temos 3 malhas para analisar nesse circuito. São 3 malhas. E você pode percorrer essas malhas da forma como você bem entender, mas existem alguns critérios a serem obedecidos, né? Então, por exemplo, a gente vai olhar uma coisa muito curiosa, que é a regra dos nós. Nós já vimos isso aí anteriormente, né? Que é o seguinte, a soma das correntes que entram, né, em um determinado nó é igual à soma das correntes, né, que saem desse nó. Isso nada mais é do que a conservação de carga. Vamos pegar, por exemplo, no ponto B aqui, né? No ponto B, que é essa relação aqui. No ponto B aqui, qual corrente a gente tem chegando aí, né? Pode olhar vários pontos, né? A gente tem, por exemplo, a corrente I2 chegando aqui, certo? E ela sai o quê? Sai I3 para baixo e sai I1 aqui para o outro lado, né? Então a gente tem o I2 aqui chegando. E aí sai o I3 para baixo, já está escrito lá, não preciso desenhar, I3 aqui, e o I1 do lado esquerdo. Então ela se divide, né? Eu já havia visto isso no capítulo anterior, mas não custa nada voltar aqui e identificar isso como uma regra, chamada regra dos nós, né? Então no ponto B a gente tem um nó e essa corrente se divide dessa forma. Pode olhar outras situações também, não tem problema, a gente pode olhar outra. Pode olhar, por exemplo, no nó D, né? No D, o que está acontecendo no D? E vai acabar sendo a mesma equação, mas não tem problema, né? No D está chegando o I1, está chegando lá no D, né? O I1, está chegando também o I3 e está saindo o I2. Então, isso é só uma maneira de escrever um pouco diferente, né? Mas se você olhar lá, a maneira de escrever agora vai ser o I1 mais o I3, né? Igual ao I2. É a mesma equação, só que escrita de uma forma diferente, né? Em vez de escrever o I2 primeiro, escreve o I1 e o 3 antes, né? Então é a mesma equação, só que escrita de uma forma diferente, né? A análise, né? A leitura no outro sentido, né? Agora a gente vai olhar a lei das malhas, por exemplo, vamos pegar essa primeira malha aqui, né? BA, passa por aqui e volta no ponto B. Como é que fica isso aí? Então é BADB, né? Na lei das malhas vai ser ε1, eu estou saindo do B, passo por ε1, lá na direção da corrente, tudo bem? ε1. Aí cheguei no R1, então é I1 vezes R1, menos, né? Na direção da corrente, a gente subtrai esse potencial aí, menos I1 R1, mais I3 R3. Professor, por que o mais aí? Vamos destacar o mais, né? Porque o mais aqui, professor, não é sempre menos? Lembra lá, quando a gente passa pela resistência, né? Vou subir agora. Quando a gente sobe, a gente passa por essa resistência R3, mas passa na direção contrária, contrária à corrente 3. Então, tem que somar. Se a gente passar na mesma direção da corrente, a gente subtrai. Passando na direção contrária, a gente soma. Dá zero. Então, a gente vai chamar essa equação de 1. E a malha da direita, CBDC, então vou ficar CBDC, certo? Como é que fica isso aí? Na direção contrária da corrente, olha lá, a gente subtrai a fonte, por isso que está menos ε2 aqui. Lembra lá, passando pela fonte na direção contrária à corrente, a gente subtrai, certo? Subtrai o valor da fonte. Passamos pela resistência 3, a gente subtrai. Não confundam essas regrinhas. Infelizmente são regrinhas, né? Mas são poucas para se observar, né? E aí a gente passa pelo I2. Aí, passando pelo 2, a gente vai subtrair, porque também é na mesma direção da corrente. Certo? Dá zero. Chama essa equação de 2. E vamos agora para a malha maior, né? BA, passa pelo D aqui, ó, CB, certo? Por fora, né, digamos assim, a gente vai ter então a seguinte relação, né? Epsilon, passamos para o B, né? Epsilon 1, olha lá, ó, passamos pelo Epsilon 1, na direção da corrente, soma ele. Tá legal? Somamos ele, somamos o Epsilon, né? Olha a setinha indicando aqui, a setinha ajuda a gente, né?
a setinha da força eletromotriz. Se a gente tivesse andado na direção contrária, né, que está empurrando a corrente, estaria subtraindo. Aqui a gente soma. Menos R1, I1, menos R2, I2, menos o epsilon lá, ó. Veja bem, estamos passando, né? A gente está passando a direção contrária aqui, né? Então, subtrai o epsilon 2 para dar o zero. E a gente chama essa equação aí, finalmente, de equação 3. Então, é uma maneira de analisarmos as malhas, é que vocês perceberam que a gente não está atribuindo valores, e o objetivo não é esse, né? Não é colocar valores, e sim a metodologia a ser utilizada nessas análises de circuitos. Nessa dinâmica que nós realizamos aqui, praticamente todos os problemas da lista de exercícios serão resolvidos nessa perspectiva, né? Usando esse critério das malhas e dos nós. Percebam que a gente não precisa atribuir valores por enquanto, porque não é necessário nesse momento. Quando os exercícios chegarem, os valores serão apenas, né, para a gente encontrar uma resposta final. E aqui a gente vai poder manipular essas equações de maneira a nos dar os resultados que nos são exigidos, né? Quer seja a corrente, quer seja a resistência, mas a análise é essa. Você pode perguntar, professor, mas aqui é para encontrar o quê? É para encontrar o potencial? É para encontrar a resistência? É para encontrar coisa? Isso vai depender do problema, caso. Claro, né? Mas a análise, a princípio, é essa que deve ser feita. Perfeito, gente? Tudo bem? Essa é a lógica, tudo bem? Se lá pedir a corrente, o que é que eu faço? Eu faço exatamente esse procedimento aqui. Se pedir a resistência, é esse procedimento que tem que ser realizado. Continuando o tópico de circuitos com mais de uma malha, a gente vai olhar agora a questão da resistência em paralelo, né? Vamos tentar identificar a resistência equivalente de uma associação de resistores estando em paralelo. Então, é a figura que está ilustrando isso. A gente tem o R1, o R2, o R3, todos em uma distribuição, né? uma organização que a gente chama de associação em paralelo. Então, a corrente chega no ponto A, ela se divide, né, por I1, I2 e I3. Para ilustrar melhor esse desenho, a gente pode fazer o seguinte, um desenho um pouco mais didático, né, que é exatamente esse aqui. A gente simplesmente vai identificar que esse ponto que eu estou desenhando aqui para você, né, esse ponto aqui, ele faz parte, né, do mesmo ponto de potencial desse e desse aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso juntar esses pontos todos nesse ponto que eu estou chamando de A. Então, todos esses pontos englobam esse pontinho A aí. Então, a gente simplesmente junta esses pontos todos aqui em um ponto só, que é o ponto A. Certo? É o fio, né? Você apenas vai encurtar o fio para ter uma percepção visual mais agradável. Da mesma forma, o B aqui de baixo, a gente vai juntar esses pontos todos, né, para ter o ponto B lá do outro lado, né, que é de mesmo potencial. O potencial ali é o mesmo. Tudo bem? De tal maneira que a gente vai ter uma queda de potencial, né, nessa associação aqui, que é uma queda igual para todos os pontos, né. Então, aqui, por exemplo, aqui a gente tem o mesmo potencial nessa linha aqui, né, mas quando a gente passa... quando a gente passa pelos resistores, aqui a gente tem a queda de potencial. E aqui nós desenhamos a fonte, apenas colocamos a fonte em uma posição mais apropriada, certo? O que vai acontecer? A gente pode desenhar uma nova figura, que é essa que está aqui, onde a gente ilustra essa associação R1, R2, R3 em paralelo com a sua respectiva resistência equivalente. Então, é uma brincadeira que a gente pode fazer para ter a nossa resistência equivalente. O potencial V, que é dessas extremidades A e B, que no final das contas é a mesma da bateria, porque aqui não tem resistência interna, lembra lá? Então, esse potencial V, que pode ser escrito em termos da corrente e resistência equivalente, como sendo R equivalente vezes a corrente. Certo? Então, essa é a dinâmica que a gente vai trabalhar agora. E a gente começa, então, analisando como é que fica essa questão. O potencial,
né, é o mesmo, né, entre o ponto A, por exemplo, em A e B, né, a gente tem o mesmo potencial. A corrente elétrica, que é o curioso, a corrente elétrica I, que está fluindo, né, ela chega aqui e ela se divide, né, em I1, I2 e I3. Né, ela vai se dividindo nesses pontos aí. Ela se divide antes, né, perdão, ela se divide depois do ponto A, está aqui, certo? E ela volta a se encontrar novamente no ponto B. Então ela flui nos resistores e volta novamente para o ponto B, a mesma corrente. Então, usando a lei dos nós, o I total vai ser I1 mais I2 mais I3. E a diferença de potencial é igual, né, nas extremidades, né? A diferença de potencial nas extremidades do R1 é igual ao do R2, que é igual ao do R3, que é simplesmente V. Tudo bem? Então, mesma diferença de potencial para os três resistores, né? Essa diferença potencial é a mesma para o R1, R2 e R3, como eu havia comentado com vocês. O V, então, é R1 vezes I, RI, né? O I1 eu posso destacar como sendo V sobre R1. No 2 também é do mesmo jeito, né? V igual a R2 vezes I2. O I2 também pode escrever como sendo V sobre R2. E no 3, novamente, né? V igual a R3 I3. E a gente pode destacar o I3 como sendo V sobre R3. Perfeito? Aí a gente vai simplesmente lembrar, né, que o I nessa expressão vai ser simplesmente, né, o I1 mais o I2 mais o I3. Aí nós vamos pegar todos esses valores de corrente e colocar aqui, né? O I1 vai para cá, né? O I2 vem para cá, né? E o I3 que está lá longe, né? A gente coloca ele aqui. A gente vai somar todas essas correntes, mas substituindo as correntes por potencial e resistência. Então o I vai ser V sobre R1, que está aqui. Depois V sobre R2, que está aqui, e depois V sobre R3, né? Tudo bem? Então, ele vai ficar com o resultado que é o seguinte, eu fatoro o V, né? Então, fica 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Como o I é igual a V sobre o R equivalente, a gente vai poder identificar esse R equivalente como esse camarada aqui, né? Esse termo aí destacado, né? Tudo bem? Então, aqui a gente tem 1 sobre R equivalente. Então, esse termo aqui, 1 sobre R equivalente, é esse termo que aparece aqui, né? Tem que ser o mesmo termo lá naquela equação lá. Então, 1 sobre R equivalente vai ser simplesmente 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, a gente pode relacionar essa equação para N resistores da seguinte forma. Em paralelo, né? Se tivermos N resistores em paralelo, 1 sobre R equivalente vai ser, né, somatório em J de 1 até N de 1 sobre RJ. Tá bom? Então, essa é a ideia. Tudo bem? Dá conta para encontrar a resistência equivalente de uma sequência de N resistores em paralelo. Vejam vocês que, se a gente lembrar dos capacitores, é o contrário dos capacitores, né? Então, esses caras aqui estão em paralelo, é uma expressão semelhante aos capacitores estando em série. E a resistência equivalente dos resistores em série é o equivalente, a expressão matemática, né? É o equivalente dos capacitores em paralelo. Então, a gente tem que lembrar dessa relação que pode ser que seja útil em determinados momentos, né? Bem, gente, estamos agora com os circuitos RC, né? Os circuitos RC são circuitos com resistência e capacitores, né? Tem resistores e capacitores, né? Resistência e capacitância. Então, aqui nós temos desenhado aqui um circuito como esse. Nós vamos olhar a carga primeiramente, né? A carga de um capacitor. Depois vamos fazer a descarga dele. Como é que seria um circuito? A gente ficou falando muito tempo
em capítulos anteriores aí de como que se carrega um capacitor, né? Olhamos isso com muita, né, profundidade e tal. Agora vamos olhar um pouco mais, né, com mais equações e tal, como é que é o processo de carga de um capacitor. Olha só, então aqui a gente tem um circuito. O circuito tem um chaveamento, como se fosse a sua chave da sua lâmpada lá, que fecha o circuito da corrente elétrica para ligar a lâmpada, né? Pode ser uma coisa semelhante, uma chave S, olha lá, é um chaveamento. Essa chave pode ir para cima ou para baixo, né? Aqui nós temos a nossa bateria, que vai fornecer corrente elétrica para esse circuito. Aqui um resistor, e também resistência R, né? Rão, e também um capacitor de capacitância C. Tudo bem? E o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar esse circuito. Fechar ele, ó, fechamos agora, a bateria vai fornecer corrente elétrica para passar, né, pela resistência e carregar aqui o nosso capacitor. Certo? Então vamos ver como é que vai acontecer a carga do capacitor. Entre os terminais aqui, ó, entre as extremidades da nossa resistência, a gente tem uma diferença de potencial VR, que vamos chamar, né, VR, e essa resistência é R vezes I, a gente encontra a diferença de potencial VR. Perfeito? O I é a corrente elétrica em função do tempo. Professor, mas em função do tempo? Por quê? Olha só o que vai acontecer. A nossa bateria ela vai fornecer um bombeamento de cargas indefinido, né? Ou seja, a gente vai bombear o tanto que a gente deixar. Só que essa corrente elétrica ela vai fluir, passar aqui pelo chaveamento, passar pelo R e vai começar a carregar o capacitor. Essa corrente ela vai existir até que sature, né, o nosso capacitor de cargas. A partir do momento que o capacitor está carregado, não tem mais corrente elétrica fluindo na resistência R. Não tem mais isso, né? Ela vai parar de fluir cargas ali. Vamos olhar mais um detalhezinho aqui. Nos terminais do nosso capacitor, a nossa diferença potencial é VC. Nas extremidades, na extremidade superior e na extremidade aqui inferior. Nós temos uma diferença de potencial VC aqui no capacitor. A corrente elétrica, né, a gente sabe, é a variação da carga que vai acumular no capacitor ao longo do tempo. Ou, se você preferir, as cargas vão fluir em uma determinada seção aqui no nosso fio, né, ao longo do tempo. VC é a diferença de potencial no capacitor, é a carga sobre a capacitância, lembra lá? Né? Carga igual a C vezes V, né? Se você preferir escrever assim também. E a gente começa a analisar. Eu vou percorrer o circuito de A até A. Vamos sair do A, passar aqui e retornar, né, pelo nosso A. Certo? Quando a gente sai do A e volta para de novo, a gente sai do A, VA, a gente passa pelo resistor, menos Rão I de T, menos Q de T sobre C, que é a queda no capacitor, mais Epsilon, né? Subiu o potencial, chegamos novamente no VA, né? Voltamos de novo com aquele rigor todo para analisar o nosso circuito. A gente cancela os VAs, não tem necessidade deles. Epsilon então vai ficar igual a RI mais Q sobre C. Tudo bem? Então eu vou poder escrever isso como sendo R dQ sobre dt. O I, né? A nossa corrente elétrica é dQ sobre dt. Tudo bem? Mais Q sobre C. Eu vou só reorganizar isso aqui, já vai multiplicar essa equação toda por C. Multiplicando por C, o C cancela aqui, né? Vai aparecer um C aqui, então vai ficar RC. Esse termo aí vai ficar RC. Então vai ficar Epsilon C, e óbvio, vai aparecer um C aqui também, né? Vai aparecer o C aqui, multiplicando a nossa força automotriz. Então, Epsilon C menos Q igual a RC dQ dt. E aí a gente pode organizar da seguinte forma. Vou ficar com dt, o dt passa para lá, e o Epsilon sobre C vem dividindo. Certo? Vai ficar com dt sobre RC
dq sobre εc menos q. Aí a gente vai integrar esses dois termos, integra do lado esquerdo, integra do lado direito. Vamos integrar, né? Passar a integral. Do lado esquerdo, vamos integrar de 0 até t, e do lado direito, da carga 0 até a carga q. Tudo bem? Então, a integral de dt é só o t, certo? É só o t, de 0 até t. E a integral de 1 sobre εc menos q dá o ln, mas tem um menos multiplicando aqui, né? Então tem que tirar o menos para fora, então fica menos ln de εc menos q, de 0 até q. Então vai ficar com t sobre rc, quando a gente passa o limite, inferior e superior, menos ln de εc menos q, mais ln de ε sobre c, né? Quando o q é 0, fica só εc. Aí a gente vai pegar esse menos e deixar ele quieto, porque daqui a pouco vocês vão ver por quê, né? Ele vai ser mais útil fora desse termo aí na hora de escrever o ln da divisão desses dois termos. Então vai ficar com esse outro termo, cortar aqui, é melhor deixar esse menos de fora, e aí a gente vai poder escrever assim, né? ln com menos de fora, ln de εc menos q sobre εc, certo? Então a gente vai ficar finalmente com menos t sobre rc, que já estava lá, que o menos estava aqui, foi para o outro lado, né? Foi para o outro lado da igualdade. ln ali de εc menos q sobre εc. E a gente fica então com e elevado a menos t, rc, porque o menos, professor? Que nós aplicamos então a função exponencial do lado esquerdo e a função exponencial do lado direito dessa equação. Do lado esquerdo fica e elevado a menos t sobre rc, como está aqui. Tudo bem? E aí do lado direito, e elevado, né, a potência da exponencial com o expoente ln, né, um é a função inversa do outro. Então fica só o argumento da função ln, né? Lembra lá que quando você aplica a função inversa na função, dá o próprio argumento, né? Dá o que está dentro da barriguinha aqui da nossa função, né? Certo? Então vai ficar com e elevado a menos t sobre rc, que já estava lá, igual a εc menos q sobre εc. Então vou ficar com εc e elevado a menos t sobre rc. Eu vou pegar esse εc e passar multiplicando, né? Tudo bem? Então vai ficar εc e elevado a menos trc. Tanta coisa, né? Nossa. Mas a conta é essa mesmo, gente. Olha lá. εc está aqui. Vocês vão ver que daqui a pouco tudo isso vai ficar um pouco mais simples, né? Menos εc igual a, né? Igual a q, simplesmente, né? Peguei aqui e mantive o menos q do lado direito dessa igualdade. Certo? Agora vamos tentar isolar esse Q e escrever uma expressão mais amigável, né? O fator aqui, o εc, coloque ele em evidência, né? Para ficar uma coisa mais bacana, e tira esse menos aqui também. Tudo bem? Nós vamos fazer essa limpezinha agora. Reescrevendo aquele termo, então a gente vai ficar com essa equação, certo? Todo esse termo que está aqui. Aí a gente vamos só agrupar melhor as coisas aqui. Então vou poder escrever que Q é igual a εc menos εc elevado a menos t sobre rc. E aí fatora, né? A gente fatora o εc, fica Q de t igual a εc, que multiplica 1 menos e elevado a menos t sobre rc. Tá legal? A gente pode olhar algumas coisas curiosas, que daqui graficamente fica mais fácil. Por exemplo, t igual a 0. Em t igual a 0, não tem muito o que fazer, né? Em t igual a 0, você simplesmente tem lá a carga nula, né? T igual a 0. O que acontece? T igual a 0, e elevado a 0 dá 1. Então, 1 com 1 aqui, né? Fica 0. Então, Q de 0 dá 0. E a gente não tem carga acumulada no capacitor. Tudo bem? Não tem carga acumulada no capacitor. Em T tendendo a infinito, é onde vai ocorrer a carga do capacitor. E coloca infinito, mas na verdade é um tempo muito grande, né? Vocês vão ver que os tempos são milissegundos, são bem curtos os tempos, né?
Mas é claro, né, aqui é a expressão matemática, a gente tem que seguir essa lógica toda. E aí, então, em t tendendo a infinito, o Q vai ser epsilon c, simplesmente. Tá legal? Epsilon c. E aqui nós temos um gráfico para ilustrar isso, né? Então, em t igual a zero, a gente tem t igual a zero, a carga é nula no capacitor. E aí, à medida que o tempo aumenta, né, vai para infinito, aí, na verdade, você percebe aqui que em 10 milissegundos, a gente já tem a carga total ali do nosso capacitor, que é epsilon vezes C, olha lá, é o valor de epsilon vezes C, a carga do nosso capacitor. Pensando num capacitor aí com cargas em torno de microcoulombs, né? Tudo bem? E aqui tempos variando da ordem de milissegundos. Certo? Então, essa análise que a gente faz da carga do nosso capacitor. Agora surge uma coisa curiosa, que é a constante tempo RC, né? É muito interessante observar isso, que no argumento da exponencial a gente tem lá o nosso T menos T sobre RC. Esse termo aí é simplesmente um termo de tempo no denominador ali do nosso tempo, né? Se você observar aqui no argumento, o RC tem que ter unidade de tempo para cancelar com o tempo de cima, né, do T, para dar certo a nossa análise. E aí, esse tempo RC é uma característica do circuito, né, associando uma resistência e uma capacitância. Nesse tempo RC, qual que é a carga? Simplesmente substitui lá, né? RC, o tempo cancela, né? Cancela, fica só menos 1 lá em cima. Isso dá um valor, né? 1 menos E elevado a menos 1, dá 0,63. É um tempo que dá uma carga, um percentual da carga máxima, que é epsilon C. Então, nesse tempo RC, o que está acontecendo aí? 63% da carga total foi carregada, né? Nesse tempo aí já foi 63% carregado o nosso capacitor. Essa é a lógica desse tempo RC, né? Nada mais do que isso. Corrente elétrica. Então a gente pode olhar uma brincadeira legal aqui, que é calcular a corrente elétrica. Simplesmente vai derivar, né, essa expressão da carga para encontrar a corrente elétrica. A gente deriva lá, né? I de T vai ser dQ sobre dt, que dá d dt daquela expressão epsilon C menos epsilon C E elevado a menos T sobre RC. Aí a gente encontra menos a derivada do epsilon C, que é zero, derivada exponencial, a própria exponencial, e aí deriva o argumento, né? Menos RC, vai estar multiplicando lá o epsilon C, cancela aqui, C com C, né? Vai cancelar, não tem jeito. E aí a gente vai encontrar o I de T, né? O I de T, então, é epsilon sobre R e elevado a menos T sobre RC. Certo? Então, esse para a gente vai ser um valor importante, uma expressão importante, desculpa, né? Que é a corrente elétrica, como que ela flui. A gente percebe que ela tem um comportamento de queda, né? Começa alto e vai caindo ao longo do tempo. Tudo bem? Então, a gente tem aqui agora para mostrar para vocês essa corrente elétrica. Em T igual a zero, a gente tem o I de zero, que é simplesmente epsilon sobre R, né? Fazendo T igual a zero no argumento do exponencial. E T tendendo a infinito, né? Tendendo a infinito não tem nada, né? A corrente elétrica vai para zero. E esse gráfico ilustra bem isso, né? A corrente elétrica começa grande, né? E ela vai caindo ao longo do tempo, né? Ela vai caindo. Então, ela começa num valor máximo aqui, em T igual a zero, que é epsilon sobre R, né? O valor epsilon sobre R, que é o máximo da corrente. E ela cai e chega até zero aqui embaixo. Bem, gente, descarga do capacitor. Uma vez que nós carregamos o capacitor no nosso circuito RC, agora a gente vai executar o procedimento de descarga dele. Vamos, na verdade, escrever as equações, né, que nos propiciam deduzir a corrente e carga no capacitor, e corrente também, né, que passa no resistor, depois que o capacitor está descarregado. Como é que funciona a descarga desse capacitor?
Então vamos olhar, o nosso circuito está aqui, a gente já procedeu aí com a carga do capacitor e agora vamos olhar no chaveamento a nossa descarga, né? Então aqui está a nossa chave S, como vocês lembram lá, e vamos passar essa chave para cá, né? Para executar o processo de descarga. A nossa fonte vai ser eliminada, né? Porque a nossa chave estava aqui. Aí nós vamos passar essa chave para cá, né? Vamos mudar ela da fonte para o ponto B. Então vamos executar esse procedimento e toda a carga que está no capacitor agora vai fluir por aqui e ser dissipada no resistor, certo? Então vamos olhar isso aí. Bem, o capacitor, certo? Carregado, a carga Q0 dele é exatamente εC, lembra lá? Na descarga, o que está acontecendo? Nós vamos pegar a chave S e jogar em B, como está no nosso desenho, né? Joga a chave S aqui no B, fecha o circuito aqui no B. Tudo bem? A gente pega aquela equação, né, anterior do circuito, escrevemos ela, aquela nossa equação aqui, ó, escrevemos ela, mesma equação, pensando se estivesse carregando, só que agora a gente vai eliminar a fonte, ó, não tem fonte mais, a fonte é zero, porque toda a carga estava concentrada no capacitor. Então, só reescrevemos aquela mesma equação, independente da forma como você vai percorrer a malha, pode aparecer esse menos ou não, né? Se for na direção da corrente, como vai acontecer aqui agora, vai aparecer o menos, né? Se não for, não vai aparecer. E o menos aqui também é da queda do potencial no capacitor. E a nossa fonte não tem mais, então a fonte, ó, é zero. Então vou ficar com RI mais Q sobre C, igual a zero. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tudo aí por C, vai aparecer o RC aqui. Tudo bem? Vai aparecer o RC, multipliquei por C. E aí dividiu aqui, né? O que estava dividindo C sumiu, que multiplicou por C. Multiplicamos essa equação aqui toda por C. Então esse C entra aqui, cancela, tá legal? Aí esse que eu já pego, ele trago para cá, para o lado direito. E quando multiplica lá o R, aparece o RC. Tudo bem? Aí então eu vou ficar com a equação que é assim, ó, dQ sobre Q. Eu simplesmente vou pegar o dQ que está aqui, né? Deixo ele. O Q passa dividindo. Esse R passa dividindo para o lado de lá. O dt vai para cima. Faço várias operações numa mesma lapada aí, né? Certo? Então fica dQ do lado esquerdo sobre Q. E depois menos dt sobre RC. E a gente integra de Q0, olha lá, lembra lá, agora não é de zero mais, né? Porque a carga agora é Q0. Então nesse capacitor aqui a gente tem uma carga Q0 acumulada. E a gente sabe que carga é essa, né? É Epsilon vezes C. Só coloquei Q0 ali para não escrever sobre C, fica mais fácil de escrever, né? Então, eu vou ficar com a integral de Q0 até uma carga qualquer Q, até pode ser essa carga até zero, né? Até uma carga qualquer, igual a integral no tempo zero, até um tempo t qualquer, que nós vamos escrever agora. Tudo bem? Então, eu vou ficar do lado esquerdo, né? ln de Q0 até Q, igual a menos, né? T sobre RC. Eu vou ficar com ln de Q menos ln de Q0, passando os limites, igual a menos T sobre RC. Aí, ln da subtração fica o ln da divisão dos termos, né? ln de Q sobre Q0. C igual a menos T sobre RC. Certo? Então, aí ficamos finalmente com a equação da descarga do capacitor, né? Eu passo o ln dos dois lados aqui, como a gente já havia feito, né? Então fica o ln do lado esquerdo, tudo bem? E aí o ln do lado esquerdo mata a exponencial do lado esquerdo mata o ln do lado esquerdo, né? Esse Q0 já passa para o outro lado multiplicando. Então eu vou ficar aí com essa expressão, né? Vamos ficar com essa expressão, que de t igual a epsilon c, que é o Q0, que multiplica E elevado a menos TRC. Ou seja, uma carga que vai
diminuindo com o tempo, a mesma expressão, né, matemática da corrente, né, no caso do carregamento, que agora a carga começa com εc, vai acabando, diminuindo até ficar nulo, né? Tudo bem? E aí agora a gente pode fazer a análise da corrente também, né? Então, vamos olhar a corrente, como é que fica a expressão da corrente. A corrente vai escrever simplesmente como sendo dq sobre dt, né? Derivada da carga no tempo. Então, eu derivo essa expressão de cima aqui, né? Aí vai cair o menos 1 sobre RC, que vai multiplicar todo esse termo aí que é derivado da exponencial. Mantém a exponencial, deriva o argumento dela, certo? Multiplicando tudo aí por menos 1 sobre RC. O C a gente vai cancelar ele e vamos ficar finalmente com a expressãozinha, um epsilon aqui sobre o R, né? Que é a dimensão de corrente. Vamos ficar finalmente com a expressão I de T igual a epsilon sobre R, que está aqui, certo? Que é a dimensão de corrente, E elevado a menos TRC. Então, o que está acontecendo? Se de um lado, né, a carga começa com Q0, que é epsilon sobre C, e vai esvanecendo, vai caindo, né? À medida que o tempo vai passando, ela vai caindo. E aí chega a zero. A corrente, do mesmo jeito, a corrente vai em sentido contrário. Se antes a corrente estava fluindo nessa direção, né? A corrente na carga estava indo nessa direção. Agora a descarga, a corrente vai fluir nessa direção aqui. Tudo bem? E aí ela começa com esse valor de epsilon sobre R, né? Epsilon sobre R, menos epsilon sobre R. E aí essa corrente vai caindo, até chegar no valor nulo, né, ao longo do tempo. Não tem corrente, só o capacitor que está descarregando. Chega um ponto que a carga dele acaba, não tem corrente mais. Então, minha gente, essa foi a exposição a respeito de toda a análise de circuitos, né? Esse tópico é muito importante, saber analisar um circuito é muito importante para várias habilidades de uma grande área de engenharia, né, por exemplo. Então é muito importante a gente dominar a análise de circuito em várias frentes aí dessa grande área chamada engenharia, né? Quer seja engenharia elétrica, civil, mecânica, né? Todas essas esses grandes cursos aí nessa área das engenharias é necessário a gente saber analisar circuito. E esse é o básico, né? É o beabá, né? O feijão com arroz da análise de circuitos. Quer seja de um circuito com resistor, quer seja com um circuito de capacitores, né? Esse aqui realmente é o beabá de toda essa parte de análise de circuitos. Um abraço, gente. Espero que tenham gostado da nossa abordagem. Tudo de bom para vocês. Até mais, pessoal.